João acordou sobressaltado com o som do telefone tocando no meio da noite. Do outro lado da linha, a voz trêmula de Pedro ecoou: "Minha mãe sofreu um acidente e precisa vir morar conosco." Mal sabia João que aquela decisão, tomada em um momento de compaixão, viraria sua vida de cabeça para baixo, transformando o lar que construíram com amor em um campo de batalha invisível. Eles se conheceram em Lisboa, durante uma manifestação pelos direitos LGBT na Praça do Rossio. João, um professor de história de 32 anos, com olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava as ruas antigas da cidade, estava lá defendendo a igualdade que tanto lutara para conquistar em sua própria vida. Pedro, um arquiteto de 35 anos, alto e atlético, com cabelos negros ondulados, carregava uma faixa que dizia "Amor sem fronteiras". Seus olhares se cruzaram em meio à multidão, e uma faísca acendeu algo que nenhum dos dois esperava. A partir daquele dia, o relacionamento floresceu rapidamente. Caminhadas pelo bairro alto, jantares em tasquinhas escondidas onde provavam bacalhau à brás e vinho verde, conversas intermináveis sobre sonhos e medos. João vinha de uma família conservadora no interior do Alentejo, onde a homossexualidade era um tabu sussurrado atrás de portas fechadas. Ele havia saído do armário aos 25 anos, enfrentando a rejeição inicial do pai, mas eventualmente ganhando o apoio relutante da mãe. Pedro, por outro lado, crescera em Porto, com pais liberais que o incentivaram a ser autêntico desde jovem. Sua mãe, Dona Maria, uma viúva de 62 anos, forte e opiniosa, sempre o mimara, mas nunca havia escondido sua preferência por um neto tradicional. 2 anos após o encontro, eles se casaram em uma cerimônia simples no cartório de Lisboa, cercados por amigos próximos. Foi um dia de alegria pura, votos trocados sob o sol de verão, uma festa com fado tocando ao fundo, e a promessa de uma vida juntos. João se sentia completo, como se todas as batalhas internas que travara contra si mesmo e contra o mundo tivessem valido a pena. Pedro, com lágrimas nos olhos, jurou protegê-lo de qualquer tempestade. Mas a tempestade veio de onde menos esperavam. O acidente de Dona Maria foi grave, uma queda em casa que fraturou seu quadril. Pedro, filho único, não hesitou em oferecer o apartamento que dividiam em Alfama para que ela se recuperasse. "É temporário, amor", disse ele a João, beijando sua testa. "Ela precisa de cuidados, e nós somos família agora." João concordou, embora uma voz interna o alertasse. Ele conhecia Dona Maria de visitas esporádicas, ela era educada, mas seus comentários sutis sobre famílias normais, e o que os vizinhos pensam, sempre o deixavam desconfortável. Na primeira semana, tudo correu bem. Dona Maria chegou com malas cheias de roupas e objetos pessoais, instalando-se no quarto de hóspedes. João cozinhava sopas e ajudava com os remédios, tentando criar um ambiente harmonioso. Mas logo as fissuras apareceram. Durante o jantar, ela comentou casualmente: "Pedro, você sempre foi tão bom com crianças. Pena que aqui não vai ter netos correndo pela casa." Pedro riu, mas João sentiu um aperto no peito. Era o início de uma erosão sutil. À medida que os dias passavam, Dona Maria começou a reorganizar a cozinha, mudando os potes de lugar para ficar mais prático, como na minha casa. João tentava ignorar, mas quando ela criticou abertamente a decoração: "Essas cores são muito modernas, não acha? Uma casa de família precisa de tradição", ele confrontou Pedro em particular. "Ela está se apropriando do nosso espaço", sussurrou João no quarto. Pedro defendeu a mãe: "Ela está se recuperando, dá um tempo. É só até ela melhorar." O conflito interno de João crescia. Ele amava Pedro mais que tudo, mas sentia a pressão da sociedade portuguesa, ainda marcada por resquícios católicos conservadores, e quando nas palavras dela. Em noites insones, ele questionava se valia a pena lutar por um amor que exigia tanto sacrifício. Pedro, dividido entre o marido e a mãe, começava a mostrar sinais de estresse, trabalhando mais horas para evitar as tensões em casa. Uma noite, após uma discussão sobre quem pagaria as contas médicas de Dona Maria, João explodiu: "Isso é nossa casa, não dela." Dona Maria, ouvindo da sala, respondeu friamente: "Esta casa é do meu filho, e eu sou a mãe dele. Vocês dois precisam entender o que é família de verdade." Aquelas palavras foram como uma facada. Pedro ficou em silêncio, e João saiu para caminhar pelas ruas íngremes de Alfama, lágrimas misturando-se à garoa fina. Ele se perguntava se o amor deles resistiria à invasão familiar. Os dias seguintes foram de tensão palpável.
Dona Maria assumiu o controle da rotina, decidia os horários das refeições, comentava sobre as amizades exóticas do casal, e até sugeriu que Pedro consultasse um terapeuta para reavaliar escolhas. João sentia-se um intruso em sua própria casa, sua autoestima abalada. Ele começou a passar mais tempo na escola, corrigindo provas até tarde, evitando o confronto. Pedro, percebendo o distanciamento, tentou mediar. Mãe, por favor, respeite nosso espaço, pediu ele uma vez. Mas Dona Maria rebateu, eu criei você para ser feliz, Pedro. Isso é felicidade. Vivendo assim, sem raízes verdadeiras. Suas palavras plantavam sementes de dúvida em Pedro, que, embora amasse João, começava a questionar se o casamento havia sido precipitado. João, por sua vez, lutava contra memórias de sua juventude, quando escondeu sua orientação por medo de rejeição. Agora, casado e orgulhoso, via tudo ameaçado por uma sogra que representava o velho mundo que ele tentara deixar para trás. Em uma conversa com um amigo, desabafou, eu me casei para ser livre, não para ser julgado diariamente. O amigo aconselhou paciência, mas João sabia que algo precisava mudar. O clímax da primeira fase veio quando Dona Maria encontrou uma foto antiga de Pedro com uma ex-namorada e a colocou na mesa de centro, comentando, lembra daqueles tempos? Você parecia tão normal. João, furioso, removeu a foto. Esta é nossa vida agora, disse ele. Pedro, no meio, sentiu o peso da escolha, mãe ou marido. Enquanto a noite caía sobre Lisboa, com o Tejo refletindo as luzes da cidade, João se deitou ao lado de Pedro, mas o abismo entre eles crescia. Ele se perguntava quanto tempo mais aguentaria antes de quebrar. A rotina em casa tornara-se um campo minado. João acordava cedo para evitar encontros com Dona Maria na cozinha, onde ela agora preparava o café da manhã, como se deve, com pão fresco e queijo da serra, ignorando as preferências vegetarianas de João. Pedro, tentando equilibrar, elogiava as refeições da mãe, o que só aumentava a sensação de exclusão de João. No trabalho, João se refugiava nas aulas de história, ensinando sobre a Revolução dos Cravos e a luta por liberdades em Portugal. Seus alunos, jovens e idealistas, o inspiravam, mas ao voltar para casa, a realidade o sufocava. Uma tarde, ele recebeu uma ligação de sua própria mãe, que morava em Évora. Como vai o casamento, filho? E essa sogra que ouvi falar? João desabafou levemente, mas ela aconselhou, família é família, João. Às vezes, é preciso engolir o orgulho. Mas engolir o orgulho estava custando caro. Dona Maria começou a convidar vizinhos para visitas, apresentando Pedro como meu filho casado, sem mencionar João, ou pior, referindo-se a ele como o companheiro de quarto. Em uma dessas ocasiões, uma vizinha idosa comentou, que bom que você veio morar aqui, Maria. Esses jovens precisam de orientação. João, ouvindo da sala adjacente, sentiu uma raiva profunda, misturada à tristeza. Ele confrontou Pedro mais tarde, ela está nos deslegitimando na frente de todos. Pedro, exausto, admitiu, eu sei, mas ela é minha mãe. O que você quer que eu faça, mandá-la embora? A discussão escalou, com João acusando Pedro de covardia e Pedro retrucando que João era egoísta. Pela primeira vez, eles dormiram em quartos separados, o silêncio da noite amplificando o vazio. Dona Maria, percebendo a tensão, não recuou. Pelo contrário, ela intensificou seus esforços, sugerindo que Pedro participasse de eventos da igreja local, para reconectar com as raízes. Pedro, criado católico, aceitou uma vez, indo a uma missa sem João, que se sentiu traído. Você está voltando ao armário por causa dela? Perguntou João, voz trêmula. Pedro negou, mas seus olhos diziam o contrário. O conflito interno de Pedro era agonizante. Ele amava João, mas a mãe o lembrava diariamente de obrigações filiais. Em sonhos, ele revivia a infância, com Dona Maria o protegendo de tudo. Agora, ela o manipulava sutilmente, dizendo coisas como, eu sacrifiquei tudo por você, Pedro. Não me abandone agora. Ele se sentia culpado, dividido entre o amor romântico e o familiar. João, por sua vez, começou a questionar sua própria identidade. Em uma terapia que marcou secretamente, desabafou, eu lutei tanto para ser aceito, e agora sinto que estou perdendo tudo. O terapeuta sugeriu comunicação aberta, mas em casa, as palavras viravam armas.
Uma virada veio quando Dona Maria sofreu uma recaída no quadril, precisando de mais cuidados. Pedro pediu a João para ajudar, mas ele hesitou. Eu ajudo, mas ela precisa respeitar nosso casamento. Dona Maria, ao ouvir, chorou dramaticamente. Eu só quero o melhor para meu filho. Pedro, tocado, passou a noite com a mãe, deixando João sozinho. No dia seguinte, João encontrou uma carta antiga de Pedro para a ex-namorada, que Dona Maria acidentalmente deixou à vista. O conteúdo inocente, mas o gesto era claro, um lembrete do caminho normal. Furioso, João confrontou os dois. Isso é uma conspiração para nos separar. Dona Maria negou, mas Pedro ficou em silêncio, o que doeu mais que qualquer palavra. A tensão culminou em uma briga familiar. Durante o jantar, Dona Maria criticou abertamente o estilo de vida do casal. Em Portugal, as famílias verdadeiras têm filhos, herança. Isso aqui é só uma fase. João rebateu, nosso amor é real, e o casamento é lei desde 2010. Você é que está presa no passado. Pedro, pressionado, gritou, chega. Vocês dois estão me destruindo. Após a explosão, Pedro saiu de casa, deixando João e Dona Maria sozinhos. Ela, com um sorriso vitorioso, disse, ele vai ver que eu tenho razão. João, devastado, chorou no quarto, questionando se o amor valia tanto sofrimento. Pedro passou a noite em um hotel, refletindo. Ele amava João, mas a mãe o ancorava ao passado. Pela manhã, retornou com uma decisão. Mãe, você precisa ir para um lar de idosos temporário. Não posso perder meu marido por causa disso. Dona Maria, chocada, acusou de ingratidão, depois de tudo que fiz por você. Mas Pedro manteve-se firme, pela primeira vez. João, aliviado, abraçou, mas o dano estava feito. Rachaduras no relacionamento persistiam, e a sociedade ao redor, com suas expectativas, continuava a pressionar. Enquanto o sol se punha sobre o castelo de São Jorge, o casal tentou reconstruir, mas Dona Maria planejava sua próxima jogada, ligando para parentes distantes para salvar o filho. A decisão de Pedro de mandar Dona Maria para um lar temporário em Sintra foi um alívio momentâneo, mas veio com um preço alto. Ela partiu chorando, acusando João de ser o vilão. Ele te manipulou, meu filho. Pedro, embora firme, sentia culpa corroendo por dentro. João, por sua vez, lutava contra o ressentimento, sabendo que a batalha não havia terminado. Nos dias seguintes, o apartamento em Alfama parecia maior, mais vazio. O casal tentou reconectar, passeios pelo mirador da Senhora do Monte, jantares românticos com vistas para o Tejo. Mas as conversas inevitavelmente voltavam ao conflito. Eu me sinto traído pela sua hesitação, confessou João uma noite. Pedro respondeu, eu estava perdido entre vocês dois. Mas escolhi você. No entanto, Dona Maria não desistiu. Sintra, ela ligava diariamente, relatando solidão e saúde piorando. Pedro atendia, e cada chamada plantava mais dúvida. Um dia, ela mencionou uma prima que teve um casamento normal e é feliz com netos. Pedro desligou irritado, mas as palavras ecoavam. João notou a mudança em Pedro, mais distante, trabalhando obsessivamente em projetos arquitetônicos. Em uma reunião familiar virtual com parentes de Pedro, Dona Maria participou remotamente, sutilmente criticando o casal. Pedro sempre quis uma família grande, disse ela. João desligou a chamada, furioso, ela está nos sabotando de longe. O conflito se espalhou para o círculo social. Amigos do casal dividiram-se, alguns apoiavam João, condenando a interferência familiar, outros, mais tradicionais, sugeriam compreensão com a idosa. Em uma festa em casa de amigos, um convidado comentou, em Portugal, a família vem primeiro. Talvez vocês precisem se adaptar. João sentiu o peso da sociedade, onde apesar das leis progressistas, preconceitos persistiam em camadas sutis. Internamente, João questionava suas escolhas. Ele se lembrava de sua saída do armário, o isolamento inicial, e agora via paralelos, lutar por aceitação novamente. Pedro, atormentado pela culpa filial, começou a ter insônias, sonhando com a mãe abandonada. Uma reviravolta veio quando Dona Maria simulou uma piora de saúde, forçando Pedro a visitá-la. Lá, ela o confrontou, você trocou sua mãe por um homem. Pense no que seu pai diria.
Pedro, emocionado, prometeu visitá-la mais. Ao voltar, contou a João, que explodiu: ela está-te manipulando. Quando isso acaba? A discussão escalou para acusações mútuas. João disse: você nunca me defendeu de verdade. Pedro rebateu: você não entende o que é ser filho único. Eles se separaram emocionalmente, dormindo costas com costas. Dona Maria, sentindo vitória, convenceu Pedro a trazê-la de volta, só por uma semana. João relutou, mas cedeu por amor. A volta foi triunfal para ela, com comentários ácidos: vejo que a casa precisa de uma mão feminina novamente. A tensão atingiu novo pico quando ela encontrou documentos do casamento e comentou: isso é só papel. O verdadeiro casamento é abençoado por Deus. João, católico não praticante, sentiu-se atacado em sua fé e identidade. Ele confrontou Pedro: escolha, ela ou nós. Pedro, pressionado, escolheu adiar, dizendo: vamos dar tempo. Mas o tempo só piorou. João começou a considerar separação, consultando um advogado amigo sobre divórcio em Portugal. Em uma noite chuvosa, Pedro recebeu uma ligação de Dona Maria fingindo um ataque cardíaco. Ele correu para Sintra. Não, ela estava de volta em casa. Não, espere, ela havia voltado. No hospital, descobriu que era exagero, mas usou o momento para pressionar: veja, sem família verdadeira, você morre sozinho. Pedro voltou abalado, e pela primeira vez, confrontou a mãe: você está destruindo meu casamento. Ela chorou: estou salvando você de uma vida errada. João, esperando em casa, decidiu agir. Ele escreveu uma carta para Pedro, expressando seu amor e o ultimato: ou ela vai, ou eu vou. Pedro leu, lágrimas nos olhos, e abraçou João: eu te escolho. Amanhã, arranjamos um lugar definitivo para ela. Mas Dona Maria, ouvindo, planejou sua traição final. Ligou para o pai de João, revelando segredos exagerados sobre o relacionamento, esperando aliança conservadora. O pai de João, surpreso, ligou para o filho: isso é verdade. Sua sogra diz que você está forçando Pedro a algo antinatural. João, chocado, sentiu o mundo desabar. A interferência agora cruzava famílias, ampliando o drama. O telefonema do pai de João foi como um terremoto. Sua sogra me contou tudo, filho. Vocês estão vivendo em pecado, e ela diz que Pedro quer sair disso. João, atonito, negou: pai, isso é manipulação. Nosso casamento é legal e amoroso. Mas o pai, influenciado por valores tradicionais do Alentejo, insistiu: pense no que a sociedade diz. Família é homem e mulher. Pedro, ao saber, ficou furioso com a mãe: como você ousa envolver a família dele? Dona Maria defendeu-se: estou protegendo você dos erros. A discussão familiar explodiu, com gritos e quando pelo apartamento. João, no meio, sentiu-se exposto, vulnerável. A partir daí, o relacionamento do casal sofreu. Pedro se distanciou, culpando-se pela bagunça. João, magoado pela traição da sogra, começou a duvidar de tudo. Em terapia conjunta, eles desabafaram. João falou de inseguranças, Pedro de pressões filiais. O terapeuta sugeriu limites, mas na prática, era difícil. Dona Maria, sentindo o controle escapar, intensificou, espalhou rumores entre parentes, dizendo que João era controlador. Um primo de Pedro ligou, aconselhando: volte para o normal, primo. Sua mãe tem razão. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, amplificava o conflito. Notícias sobre direitos LGBT na TV lembravam João de vitórias, mas conversas em cafés mostravam preconceitos persistentes. Ele se sentia isolado, questionando se o amor gay sempre viria com tais custos. Uma noite, Pedro recebeu uma oferta de trabalho em Madrid, uma escapada possível. Ele discutiu com João: talvez uma mudança nos salve. Mas João viu como fuga, e sua mãe? Ela nos seguiria. Dona Maria, ao saber, opôs-se veementemente: você não vai me deixar aqui sozinha. Pedro, dividido, adiou a decisão, frustrando João. O ponto de ruptura veio em uma reunião familiar em Porto. Dona Maria organizou, convidando todos. Lá, ela confrontou o casal publicamente: Pedro, admita que isso não é o que você quer.
Parentes murmuravam, alguns apoiando, outros chocados. João defendeu: nosso amor é válido. Pare de nos julgar. Pedro, pressionado, explodiu: mãe, pare. Eu amo João, e isso é minha vida. Pela primeira vez, ele a confrontou abertamente. Dona Maria, humilhada, saiu chorando. De volta a Lisboa, o casal celebrou a vitória pequena, mas o dano era profundo. Pedro sentia remorso, João ressentimento. Eles tentaram terapia novamente, mas fantasmas persistiam. Dona Maria, de Porto, planejava revanche, consultou um advogado sobre direitos de avó, embora sem netos, usando como pretexto propriedade compartilhada. Ela ligou para Pedro: a casa é herança sua, não dele. João, ao descobrir, sentiu traição máxima. Ela quer nos dividir legalmente. Pedro garantiu: não deixarei. Mas a dúvida cresceu. João começou a empacotar coisas secretamente, considerando separação. Em uma caminhada solitária pela Baixa, refletiu sobre sacrifícios: valeu perder família por amor? Pedro, percebendo, confrontou: não me deixe. Eles choraram juntos, prometendo lutar. No entanto, Dona Maria retornou a Lisboa, fingindo reconciliação. Eu errei, filhos, disse. Mas era armadilha. Durante a estadia, ela encontrou evidências falsas de infidelidade de João, plantadas por ela. Pedro, confuso, questionou João: isso é verdade? João negou, mas a semente de dúvida foi plantada. A crise culminou em uma briga épica. João gritou: sua mãe é tóxica. Pedro defendeu: ela é família. João saiu de casa, ficando com um amigo. Sozinho, Pedro refletiu sobre escolhas, amor versus lealdade. Ele visitou a mãe, dizendo: se você não parar, perde nós dois. Dona Maria, teimosa, rebateu: ele é o problema. João, no exílio temporário, escreveu um diário de dores internas, questionando moralidade: é certo priorizar amor sobre família? O casal se reuniu dias depois, Pedro pedindo perdão. Eu a mandei embora de vez. João aceitou, mas cicatrizes permaneciam. Com Dona Maria finalmente em um lar permanente em Cascais, o casal tentou reconstruir. Mas as feridas eram profundas. João tinha pesadelos com rejeições, Pedro com culpas. Eles frequentavam terapia, aprendendo a comunicar, mas confiança abalada demorava a voltar. No dia a dia, pequenas coisas triggeravam memórias: um prato que Dona Maria cozinhava, uma ligação de parente. João se isolava no trabalho, Pedro em desenhos arquitetônicos. Sexo, outrora apaixonante, tornara-se mecânico, reflexo de desconexão emocional. Uma oportunidade surgiu: um amigo convidou para um retiro LGBT em Algarve. Eles foram, esperando reconexão. Lá, compartilharam histórias com outros casais, vendo paralelos em lutas contra famílias conservadoras. Vocês sobreviveram a uma guerra, disse um participante. Inspirados, eles renovaram votos na praia, sob o sol dourado. Prometo te proteger de tudo, disse Pedro. João respondeu: e eu, te amar apesar de tudo. De volta, a realidade bateu. Dona Maria ligava esporadicamente, agora mais suave, mas ainda manipuladora: sinto falta de você, filho. Venha sozinho. Pedro recusava, mas cada recusa doía. João enfrentou seu pai, explicando o ocorrido. O pai, refletindo, pediu desculpas: eu estava errado. O amor é amor. Isso curou parte de João, mas a sociedade maior ainda julgava. Em um evento social, um conhecido comentou: ouvi sobre sua sogra. Que drama! Mas em Portugal, idosos merecem respeito. João rebateu: respeito não é controle. O conflito interno persistia. Pedro questionava se era egoísta, João se sentia culpado por roubar o filho dela. Uma reviravolta: Dona Maria adoeceu de verdade, câncer diagnosticado. Pedro, abalado, quis visitá-la. João apoiou: vá, mas não deixe ela nos dividir novamente. No hospital, Dona Maria, frágil, confessou: eu temi perder você para algo que não entendia. Pedro chorou: você quase me perdeu por causa disso. João visitou também,
oferecendo paz. Somos família agora, disse. Dona Maria, tocada, pediu perdão. Eu errei. Aceitei uma velha tola. A doença uniu-os temporariamente. O casal ajudava nos tratamentos, mas tensões surgiam. Dona Maria ainda comentava sutilmente. Pedro, vendo a mãe enfraquecer, refletiu sobre mortalidade e escolhas. Eu poderia ter perdido vocês dois, disse a João. João, evoluindo, perdoou. O perdão é escolha, não fraqueza. Mas o câncer progrediu, e Dona Maria faleceu meses depois. No funeral, em Porto, parentes murmuravam sobre o casal, mas Pedro segurou a mão de João publicamente. Esta é minha família. O luto trouxe closure, mas também questionamentos. Pedro se sentiu livre, mas culpado. João, aliviado, mas triste pela perda. Eles voltaram a Lisboa, mais fortes, mas mudados. O amor resistiu, mas a um custo, confiança abalada, laços familiares rompidos. Em noites quietas, discutiam, valeu o preço. João dizia sim, Pedro hesitava. A sociedade ao redor evoluía lentamente, com mais aceitação, mas o trauma pessoal permanecia. Anos após, eles adotaram um cão, simbolizando nova vida. Mas ecos do passado assombravam. O casal se voluntariou em ONGs LGBT, ajudando outros em conflitos semelhantes, transformando dor em propósito. No entanto, em momentos privados, dúvidas surgiam. Foi certo confrontar a família assim? A história deles inspirava, mas também dividia opiniões. Alguns viam como vitória do amor, outros como desrespeito aos idosos. Com a morte de Dona Maria, uma calmaria se instalou, mas era ilusória. Pedro mergulhou no luto, questionando decisões passadas. E se eu tivesse sido mais paciente? Perguntava a João. Este respondia, ela nos forçou a escolhas duras, mas sobrevivemos. O relacionamento, testado ao limite, floresceu novamente. Viagens à Madeira, onde caminharam por levadas, reconectando. Conversas profundas sobre futuro, a adoção, talvez, agora que leis permitiam. Mas sombras persistiam. Parentes distantes culpavam João pelo afastamento de Pedro da mãe. Em uma reunião familiar, uma tia disse, sua influência mudou tudo. Pedro defendeu, meu amor por João é escolha minha. João, fortalecido, publicou um artigo anónimo em um jornal sobre pressões familiares em casais LGBT, gerando debate. Leitores respondiam, alguns apoiando, outros condenando desrespeito à tradição portuguesa. No trabalho, Pedro projetou um centro comunitário LGBT em Lisboa, dedicando à mãe como redenção. Ela me ensinou lealdade, mesmo no erro, explicou. João ensinava com mais paixão, usando sua história para ilustrar lutas sociais. Alunos perguntavam, professor, como lidar com família conservadora? Ele respondia, com honestidade e limites. O casal adotou uma criança, um menino órfão, simbolizando nova família. Mas o processo trouxe ecos, burocracia questionando estabilidade, reavivando inseguranças. Anos passaram, e o filho cresceu sabendo a história, vocês lutaram por amor. Pedro e João, agora grisalhos, olhavam para trás com mistura de orgulho e arrependimento. Em uma noite, sentados no terraço vendo o Tejo, Pedro confessou, eu traí vocês e tanto. João perdoou, e eu, sendo impaciente. Mas crescemos. A sociedade mudara, mais paradas do orgulho, leis protetoras. Mas em vilarejos, preconceitos perduravam. A história deles se tornou lenda entre amigos, inspirando casais jovens. Um dia, um sobrinho de Pedro, gay, procurou conselho, como lidar com família. Eles compartilharam lições, comunicação, resiliência. No fim, o amor prevaleceu, mas o custo foi alto, laços rompidos, corações feridos. Refletindo, eles questionavam moralidades, foi certo priorizar o casamento sobre a mãe. E você, leitor, acha que a lealdade familiar deve sempre prevalecer sobre o amor romântico, mesmo quando causa dano?